Olá pessoal, olá meus queridos amigos, meus queridos familiares também, amigos que tenho desde a infância. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para iniciar e dar prosseguimento ao terceiro Meditando na Palavra, um projeto que vem do coração de Deus, que tem o intuito de aproximarmos cada vez mais na palavra de Deus, na palavra que tem o poder de transformar a vida de um homem, a vida familiar, a vida de toda a sociedade, de um país e do mundo, que é a palavra de Deus. Eu quero de antemão, antes de nós iniciarmos, nós orarmos, fazermos uma oração ao Senhor, para que Ele possa estar abrindo o nosso entendimento, estar nos dando a capacidade que é dada pelo Espírito Santo de Deus de poder compreender coisas que por nós mesmos nós não conseguimos compreender, porque se o Espírito Santo não nos iluminar, não nos revelar aquilo que tem na sua palavra, nós jamais poderemos conhecer a mente de Deus, porque a Bíblia nos diz que o Espírito é quem conhece a mente de Deus e que prescruta ao mais profundo do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, a saber, Yahvé. Vamos orar e logo nós daremos início ao meditando na palavra. Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus santo, justo, que nos fez chegar até aqui, que até aqui tem nos ajudado, que até aqui tem nos fortalecido. Deus santo, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. Nós te exaltamos, Senhor Deus, e queremos, Senhor Deus, te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, conduzir, Pai, ó Deus santo, esta meditação, esta breve meditação, para que nós possamos crescer um pouco mais nos teus caminhos, crescer um pouco mais naquilo que o Senhor deixou para nós, que é a tua palavra, que nos guia a toda a verdade, que nos guia a te conhecer, Pai. O nosso intuito, Pai, é te conhecer, é te fazer conhecido, é glorificar o teu santo nome e que venha crescer, Senhor Deus grandioso, o teu reino cada vez mais em nós, que a tua glória venha crescer cada vez mais em nós, que o teu poder, Senhor Deus, venha cada vez mais nos aperfeiçoar, Pai. Deus santo, eu te louvo pela vida de cada um, Pai, que já está presente aqui, dos que ainda irão vir também e os que ouvirão, Pai, este áudio, este vídeo, que verão também, e que eles sejam edificados pelo poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, e em diante nós vamos ler todo o capítulo 1 para a nossa meditação, que tem como epígrafe os justos e os ímpios. Em algumas versões significam os dois caminhos, né? Ou que mostram o caminho do justo e o caminho do ímpio. Vamos lá? Livro dos Salmos, capítulo 1. Livro dos Salmos, capítulo 1. Vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores no juízo, nem os escarnecedores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo é um salmo que nos mostra como um homem, de fato, é extremamente feliz, é muito mais que feliz. É um salmo que nos dá a, a iluminação e o direcionamento para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. E a gente tem que, de antemão, perguntar para nós mesmos se nós, de fato, de verdade, somos verdadeiramente felizes. E o que nós temos feito, o que nós estamos, qual o caminho que nós estamos trilhando, para nós adentrarmos um pouco mais dentro deste salmo, que ele vai dizer se verdadeiramente nós estamos andando no caminho que vai nos levar a ser verdadeiramente felizes, ou o caminho que vai nos levar a sofrimentos, ao sofrimento eterno, ou sofrimento que não tem mais volta, não tem mais jeito. No primeiro versículo, nós podemos observar que existe um homem, e este homem, ele toma três atitudes para identificá-lo ou caracterizá-lo ou mostrar que verdadeiramente ele é um homem feliz. Este homem, ele não anda em conselhos, ele não anda em rodas, ele não anda em assembleias. A palavra conselho significa assembleias ou reuniões dos ímpios. Ele não se reúne no que tange aquilo que os ímpios eles se agrupam para idealizar ou para que eles possam planejar algo. Conselho significa isto. Não é somente um aconselhar ou dar uma orientação, mas significa dizer que ele está ali fazendo parte de uma reunião. Então este homem, ele não anda nestas reuniões, ele não tem a sua vida nestas reuniões, ele não caminha, melhor dizendo, nestas reuniões. O termo andar vem do verbo de ação, exprime o verbo de ação, que ele não anda nestas reuniões, nestes conselhos. Ele não anda no conselhos de um tipo de pecador. Existem vários tipos de pecadores, e este primeiro verso ele vai mostrar isso, que são três tipos de pecadores. E ao longo que a gente vai esmiuçando, a gente vai lapidando, vai se debruçando nestes versos, vai meditando, a gente vai vendo que ele nos mostra que existem três tipos de pecadores. O primeiro pecador que ele é mostrado aqui é os ímpios, pessoas que são impiedosas. A palavra ímpia vem de impiedade, vem que não tem misericórdia, que é cruel, que são pessoas que verdadeiramente elas têm na sua essência, o homem em si, longe de Deus, ele tem a sua essência corrompida. E aqui nos mostra que este homem, ele é um homem perverso, um homem cruel, que maquina o mal. E este homem que ele é bem-aventurado, ele não anda ele não caminha nestes conselhos, nessas reuniões desses homens perversos. Veja que o termo está no plural, o termo dos ímpios. Então é um termo que exprime duas ou mais pessoas, várias pessoas. Então, o homem bem-aventurado, ele não anda, não caminha nestes conselhos perversos. Logo depois, nós vemos a expressão: não se detém no caminho dos pecadores. Note,
que existe aqui mais um termo de negação, que é não. Não se detém. Ele quer dizer, ele não se prende, ele não se priva ou se não para, não é acorrentado. Esse termo deter também nos exprime, é a pessoa que se prende, que ela é presa, que é agarrada a caminho, a um caminho, que é o caminho do outro tipo de pecador, que são pecadores, pessoas que erram, pessoas que falham, diferente dos ímpios, que são em sua natureza perversas. Existem pessoas que pecam não tanto deliberadamente, mas são aqueles pecadores que oscilam, que pecam aqui, acertam ali, mas em suma a Bíblia nos diz que todos pecaram. Nós somos pecadores devido à natureza de Adão, mas existe aqui mais um tipo de pecador, dos pecadores, mais um grupo, mais outro grupo de pecador, que são esses pecadores que vivem em suas vidas que aparentemente parece que são boas, aparentemente que parece que tudo é normal, mas os seus caminhos são morte. Então, este aqui é mais um grupo. Tem o primeiro grupo, o grupo dos ímpios, o segundo grupo, o grupo dos pecadores. E agora nós vamos ver o terceiro grupo que vai se expressar, que vai nos revelar, que a palavra vai nos revelar, que é o grupo dos escarnecedores. Note que também tem um termo de negação, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é o termo já de fazer parte, de estar, já ter a sua cadeira em uma roda, em uma conversa que ele se deleita, ou ele também comunga. Veja aqui que o termo assentar na roda já expressa ali já expressa comunhão, comunhão que este homem não tem, este homem bem-aventurado não tem, é de não se assentar em rodas de escárnios, em roda de zombadores, em roda de pessoas que falam mal e ainda zombam do seu próximo. A Bíblia nos diz que o segundo mandamento, o segundo maior mandamento é amar ao seu próximo como a si mesmo. Existem pessoas que vivem tirando chacota da vida dos outros, fazendo zombaria da vida e da vida alheia, e até transportam isso para é, uma comédia que não é saudável, uma alegria que não tem honra alguma diante de Deus, que é escarnecer do seu próximo. Veja que quando Jesus Cristo ele estava sendo ali estava caminhando para a sua crucificação, eles estavam escarnecendo de Jesus, os religiosos e também os soldados romanos, né? Eles estavam escarnecendo ali, eles estavam zombando, dizendo: tu não és o Cristo, tu não és aquele que destruiria o templo em 3 dias, e agora não pode te livrar, não pode te salvar. Aí salve o rei dos judeus, quando os soldados romanos estavam ali falando a respeito de Jesus, blasfemando contra o Senhor. Escárnio também significa blasfêmia. Veja só como o Espírito Santo ele vai nos revelando, ele vai nos mostrando o que de fato é a palavra escárnio, que vem de escarnecedores, pessoas zombadoras, pessoas que de tudo fazem chacota, fazem palhaçada, melhor, é um termo mais simples, né? Da pessoa, zombam da pessoa com uma comédia que não tem nada a ver com de boa. Então,
nós podemos observar que este homem ele não anda no conselho, na reunião de pessoas perversas, não se prende no caminho dos pecadores, caminhos esses que são caminhos errantes, caminhos que são desviados da verdade de Deus, e não se assenta, não tem comunhão com pessoas que são zombadoras, pessoas que de tudo tiram escárnio, de tudo fazem chacota da vida alheia e humilham as pessoas, humilham o seu próximo ao ponto de fazer com que essa pessoa sofra, essa pessoa se sinta mal, se sinta ruim e outras pessoas também, por conta da humilhação de outro, por conta da zombaria que esta outra pessoa, que é objeto de escárnio, sofre, elas se alimentam, elas acham graça, elas acham gracejo. Então, este homem que ele é bem-aventurado, ele toma essas três atitudes. No segundo verso, nós podemos ver aonde é que este homem ele tem o seu conselho, ele, ele anda nesse conselho, ele se prende neste caminho e ele comunga, e não só comunga, mas tem prazer nesta roda, tem prazer neste caminho, tem prazer neste conselho, tem prazer em estar neste objeto que agora vai ser mostrado no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Veja, ele toma atitudes contrárias àquilo que vai de contra a palavra de Deus, e agora ele tem o seu prazer somente nela. O prazer na lei, o prazer nos preceitos, nos mandamentos, nas orientações, nas doutrinas, embora aparentemente elas pareçam ser pesadas, entre aspas, parecem ser difíceis, entre aspas, mas elas são prazerosas à sua alma. A palavra de Deus, ela não é pesada para o nosso espírito, mas para a nossa carne porque a carne ela milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Mas a alma deste homem, o espírito deste homem tem prazer, tem gozo, tem alegria, tem júbilo nos escritos sagrados, nos escritos eternos, nos escritos que podem passar todas as coisas, mas estes escritos permanecem para sempre, aleluia. Então, o seu prazer, o seu gozo, a sua mente, todo o seu ser, todo o seu corpo, todo o que compõe a sua vida, tudo que compõe ele tem prazer na lei do Senhor, na lei de Yahvé, na lei do Criador dos céus e da terra, na lei daquele que não muda, daquele que não falha, daquele que sempre foi e sempre será, naquele que é e que ninguém pode, ainda que não creia, pode dizer que não existe, porque todas as coisas revelam e nos mostram as coisas naturais, como o sol, a lua, as estrelas, como o universo, como eu e você, que somos, que refletimos de fato e de verdade a imagem de Deus, a imagem do Senhor, nós somos a semelhança e imagem dele, do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que estão fora de Cristo, que ainda não aceitaram Jesus, expressam essa imagem de forma, não expressam essa imagem de forma exata, de forma correta, porque estão corrompidos pelo pecado. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que se entregaram a Jesus, andando em Cristo, vão expressar em Cristo a imagem exata do Deus Todo-Poderoso, a imagem de Deus, que foi isso que ele fez no princípio. No princípio que ele criou todas as coisas, criou o homem ali a sua imagem e semelhança.
E este homem, ele tem o seu prazer não só uma vez. Ele não tem esse prazer somente hoje, amanhã não. Ele tem esse prazer somente no dia de feriado ou nos dias de domingo, ou quando ele está reunido em uma denominação, e quando ele está em um ambiente eclesiástico, quando ele está em um ambiente religioso, quando ele está em alguma coisa que é cerimonial. Não. Este homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer na sua lei de dia e de noite, por isso ele a medita de dia e de noite, porque ele tem prazer em ter e em ser regido pela palavra de Deus. Um dos grandes sinais que mostram que o homem verdadeiramente foi transformado, verdadeiramente foi regenerado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o prazer na palavra de Deus. É o se deleitar na palavra de Deus. Cada vez que ele vai lendo a palavra de Deus, cada vez que a pessoa vai se debruçando na palavra de Deus, ele vai tendo mais prazer ainda, porque ela vai mostrando os seus erros, vai mostrando onde ele deve aceitar, vai mostrando quem Deus é e o que Deus quer para a sua vida. Por isso é o seu prazer contínuo. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos conhecendo um pouco mais do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos conhecer Deus sem meditar na sua palavra. Nós só podemos conhecer mais de Deus através da palavra de Deus. Por isso ele deixou a palavra escrita, que ao longo dos séculos muitos vêm tentando aniquilá-la, vêm tentando destruí-la, vem tentando blasfemá-la, vem tentando de todas as formas fazer com que essa palavra ela seja exterminada, mas a palavra de Deus crava que tudo passará, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Então, o homem bem-aventurado, ele tem o prazer diário e diuturno, contínuo na palavra do Deus Todo-Poderoso, porque ela orienta ele a ser sábio, porque ela orienta ele a ser um homem que agrada a Deus, porque ela orienta ele a acertar, a não errar. A palavra pecar ou pecadores é aqueles que erram, aqueles que falham. Pecado significa errar. E alguns dão significado a essa palavra que é errar o alvo, errar aquilo que era para ser acertado. Então, isso significa pecar. E pecadores é aqueles que erram o alvo. Então, como nós, já é uma aplicação, como nós podemos acertar o alvo? Primeiramente, observando a lei. Primeiramente, fazendo o que a lei diz, a palavra de Deus nos diz para fazer. Este termo lei, primeiramente, ele era mostrado para o Pentateuco, mas ele é, em suma, toda a palavra de Deus, toda a lei de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela é a lei, a palavra de Deus. Então, este homem tem somente prazer na palavra de Deus. E no terceiro verso, nós já vamos agora para o terceiro verso, que o salmista ele vai nos mostrar nesse cântico, porque os salmos ele é um cântico que exprime as emoções através da poesia, aquilo que está no interior do homem e que, devido à inspiração com que ele foi escrito, no Espírito Santo, ele vai ensinar a nossa mente e vai trabalhar na nossa mente através do coração e que trabalha na nossa mente através das expressões do salmista que foram usadas e preservadas por Deus e vai
tem o poder, porque é inspirador, porque é inspirado por Deus de nos orientar e de ser boa para todo o ensino, para a correção e para tudo que leve o homem a ser um homem perfeito diante de Deus. As consequências do homem não ser dado ao pecado, não ser prendido ao pecado, não ter comunhão com o pecado, não quer dizer que a gente não ande com pessoas que não tem a Bíblia como uma regra de fé e prática, ou que andam não nos domínios da palavra de Deus. Não, isso não quer dizer que nós não vamos ter, vamos ser antissociais, ou vamos deixar de nos comunicar, ou ter amigos que não sejam cristãos. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que o homem bem-aventurado, ele não anda nos conselhos, nessas reuniões, ele se desvia, desvia dessas reuniões, ele não se prende nos caminhos errantes que os nossos amigos, pessoas que não andam sobre o regimento da palavra de Deus, eles caminham, e nem se assentam para escarnecer do próximo ou do seu semelhante. A Bíblia nos está dizendo que ele toma atitudes contrárias à atitude deles, e que ele tem somente prazer em uma lei. E devido a estas consequências, devido à tomada de obediência, devido a ele ser obediente à palavra de Deus e ter o temor de Deus em seu coração, porque a Bíblia nos faz ter isso, a palavra de Deus nos faz ter isso, ter o temor de Deus, ter o respeito, ter a reverência a Deus. Ele vai ter consequências. Existem pessoas que acreditam que para nós sermos abençoados, para nós termos o favor de Deus, é preciso que nós apenas obedeçamos como uma regra religiosa, obedecer a palavra de Deus como uma regra religiosa, como uma regra fria. Não, não é isso. Nós, para termos as bênçãos de Deus, para nós termos o favor de Deus, só é preciso que nós nos deleitarmos nele, nós vivermos para ele, nós obedecermos em amor, a obediência por fé, em amor a ele, e as bênçãos virão como consequências desse caminhar, de um caminhar agradável a Deus, do caminhar que não quer pecar, que não quer ofender a Deus, que não quer fazer com que o Espírito Santo de Deus se entristeça, e a conduta a qual Deus quer, que é que nós amemos a sua palavra, que é que nós amemos as suas orientações. Por isso Deus, a gente já vai fazer uma correlação em que Deus orienta Josué a meditar na lei. Olha, Josué, ele diz, Yahvé diz, olha, Josué, medita nesta lei, não te desvie, não te apartes, tem cuidado em fazer em tudo quanto ela te orienta a fazer. Então, Josué foi bem-aventurado como grande sucessor, como sucessor de Moisés, porque ele foi obediente à voz de Deus, obediente à voz daquele que não erra, daquele que não falha. E assim ele foi engrandecido diante de Deus. Deus o engrandeceu ele. Deus o levantou, Deus o exaltou, Deus o honrou, porque ele não se apartou da lei, ele tinha prazer na lei do Senhor. A lei, a palavra de Deus, era o que bombardeava o seu coração, que fazia o seu coração palpitar, que fazia o seu coração arder. Oh, glória a Deus. Então a Bíblia faz o nosso coração ferver, faz o nosso coração arder. Veja ali os discípulos no caminho de Emaús, após estarem caminhando de volta para saírem de Jerusalém, não queriam mais voltar para Jerusalém, já queriam abandonar Jerusalém. E quando Jesus Cristo, ali disfarçadamente, ele começa a falar a respeito das últimas notícias que aconteceram, que foi a morte
e a crucificação e a morte de Jesus. E eles começam a falar a respeito disso, e o Senhor e Salvador Jesus Cristo fala a respeito das Escrituras, falam e vai falando nas Escrituras. O coração deles aqueceu, o coração deles ferveu, o coração deles foi que estava frio, que estava ali duvidoso, que estava ali triste, foi aquecido por conta da palavra de Deus, por conta de Jesus Cristo, ele mesmo sendo a palavra, estava citando ele mesmo, ou a própria palavra, aquilo que testemunhava a respeito dele. E os corações deles foram aquecidos, e eles, no final, ele já diz, Jesus Cristo, eles não sabendo que era Jesus, Jesus Cristo ia passando, ele fez menção que ia passar, e os discípulos disseram: fica conosco esta noite, já é tarde, mas fica conosco essa noite. Então, ele ficou com eles ali aquela noite, mas depois sumiu, né? A gente não vai entrar muito nesses detalhes, porque já vai perder um pouco do nosso meditando. Então, a palavra tem o poder de aquecer os nossos corações, e ela vai nos levar a ter essas consequências que diz respeito ao versículo 3. Ele é como a árvore, como árvore plantada junto à corrente de águas. Olhe só esta primeira parte do verso, essa primeira expressão que ele usa, o salmista usa uma metáfora para descrever o que é o homem bem-aventurado, o que é as consequências das tomadas de atitude dele em meio à obediência à palavra de Deus, em meio ao temor a Deus, em meio ao respeito a Deus. Ele é como a árvore, ou como a árvore plantada junto à corrente de águas. Esta metáfora usada como árvore, esse termo árvore, ele é expressado para mostrar que são seres humanos, que são pessoas. Esta palavra árvore ela é usada muito nestes livros poéticos, esses livros que exprimem sabedoria, como o livro de Provérbios. Também a gente vê que o fruto do justo é árvore de vida, né? Escrito em Provérbios 11:30. Então, a árvore ela é usada para mostrar quem é, para figuradamente mostrar o homem. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que de uma árvore não pode produzir fruto bom e fruto mau ao mesmo tempo, né? Ou produz um ou produz outro. Então, a palavra árvore é representada aqui para mostrar uma pessoa. E esta pessoa é o homem bem-aventurado. Este homem bem-aventurado, ele também é usado outra metáfora aqui, que é plantada, é cravada, é fincada. Esta árvore está ali arraigada, junto a algo que vai sustentar a sua vida, que vai ali alimentá-lo, que vai dar refrigério, que vai dar substâncias para que possa viver. Nós sabemos que uma árvore ela não pode viver sem água. Então, este homem, ou esta árvore, ela está ali plantadinha, está ali arraigada, está bem fixa junto à corrente de águas. Veja o Salmo 23, ele me faz levar as águas tranquilas, né? O próprio salmista Davi, ele faz menção a respeito de águas. Então, águas significa a palavra de Deus, significa o cuidado de Deus, significa o alimento de Deus, que a palavra tanto nos limpa quanto nos refrigera. A água nos limpa, e a água ela é muito útil para tudo, né? Para nos hidratar, para nos limpar, para o, todos os benefícios, muitos benefícios a água é usada para como é, como uma forma de sustentabilidade. A água é um bem maravilhoso. Então, ele é uma árvore que ele está ali também. Veja que
a gente pode ver junto à corrente de águas, que é águas contínuas. É a mesma água, é a mesma água que vem da mesma fonte. Então significa dizer que esta água vem de Deus. Esta água vem de Deus e ela é a mesma, vai apenas o que? Tendo quedas de água, vai tendo somente um fluxos que fluxo contínuo, correntes, que significa dizer que elas se movimentam. A própria Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela corre velozmente, né? Ela está sempre em ação. Deus é um Deus dinâmico. Deus não é um Deus estático. A palavra de Deus não é uma palavra estática, como uma palavra que não tem vida, mas a palavra de Deus é uma palavra dinâmica, a palavra que corre, que vai de encontro até aquilo que vai lhe aprover. Ela vai correndo velozmente, vai fazendo e vai cumprindo aquilo pelo qual ele designou. Então, a palavra de Deus, ela é esta água que é uma água corrente, uma água contínua. Nós podemos ver que esta árvore, ela é tão cuidada, ela é tão alimentada, ela é tão amparada, ela é tão tem todo o cuidado por conta da palavra, que ela não vai dar fruto em tempo inoportuno, né? Não vai dar fruto fora do tempo. Veja a expressão, que no devido tempo dá o seu fruto. Toda árvore ela passa por etapas. Toda árvore passa por etapas. E nós sabemos que existem as estações, existe o inverno, existe o verão, existe o outono e existe a primavera. Então, existem as estações. Existem pessoas, a gente já vai também para uma aplicação, que querem dar fruto. E até às vezes pode dar o fruto, mas não é um fruto maduro, um fruto que exprime que está pronto. Eles querem dar fruto fora do tempo. Existem pessoas que aceleram as coisas, os processos, e acelerar, e a gente que falando já no termo cristão, temos que quem já está em Cristo, nós não podemos querer dar fruto fora do tempo. E como nós damos fruto fora do tempo? Quando nós queremos passar do processo pelo qual a Bíblia nos está dizendo para nós ficarmos. Nós precisamos obedecer o tempo, o processo. A Bíblia nos diz que há tempo para tudo. Para tudo há tempo estabelecido debaixo dos céus. Assim está escrito em Eclesiastes. Então nós devemos obedecer esta palavra. Veja que o homem bem-aventurado, ele não dá fruto fora do tempo. Ele dá fruto na estação própria. Então eu e você, meu querido amigo, minha querida amiga, todos que estão ouvindo e vendo este áudio, nós devemos estar sendo obedientes e perseverantes em meio às estações. Nós vamos passar por estações que não são agradáveis, que não são muito favoráveis, como o inverno, como o calor, né, como o verão. Então, no calor do inverno, a árvore ela fica ali necessitada, às vezes parece que não tem o aparato, as providências, mas as suas raízes elas estão sugando ali onde vai procurando onde tem, mas ela está sempre cuidada. Embora aparentemente pareça que ela não está sendo cuidada, ela está sendo cuidada. Ela está sendo alimentada. E nós, como servos de Deus, nós, como os filhos de Deus, nós estamos alimentados à corrente de águas.
a correntes contínuas, em meio às estações, em meio às provações, em meio às dificuldades, às aflições, nós temos o cuidado de Deus. E nós precisamos entender isso, que nós estamos sob o cuidado de Deus em meio às estações. E se nós queremos ser e ter o fruto no tempo certo, dar o fruto no tempo certo, nós devemos estar sendo alimentados como águas, com águas tranquilas, com corrente de águas, como a árvore está aqui plantada junto à corrente de águas. Aí sim nós daremos o fruto no tempo certo. E veja bem a outra característica que o salmista vai nos dizer, e cuja folhagem não murcha. Isso significa a aparência. É outra metáfora, folhagem. A gente vê que a planta, a árvore, ela tem folhagem, a sua aparência, né? Significa aquilo que está fora. Então, a nossa aparência, ou a aparência do homem que é bem-aventurado e que quer ser bem-aventurado, quando ele está sendo regado pela palavra, quando ele está deleitando-se na palavra, quando ele é obediente à palavra, quando ele não se detém, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e ele está ali sendo regado pela palavra de Deus, a sua aparência não vai murchar, o seu semblante vai continuar sendo o mesmo. Ele vai ter alegria em meio às aflições, ele vai ter alegria em meio às dores. E mesmo que, como seres humanos, nós somos suscetíveis a titubear, a, às vezes fraquejar na nossa fé, mas quando nós de fato e de verdade estamos sendo regados, sendo alimentados, estamos sendo bombardeados pela palavra de Deus, que vai gerar fé no nosso coração, porque não há como ter fé sem a palavra de Deus. Nós só podemos ter fé quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós estamos nos dando o nosso interior, dando todo o nosso ser à palavra de Deus, aí sim nós conseguimos ter a fé que é gerada pela palavra de Deus. Por isso é necessário ter este prazer, ter a nossa vida regada pela palavra de Deus, para que durante os processos da vida, durante os processos em que nós vamos passar, a nossa folhagem, a nossa aparência não murche. Existem irmãos que estão passando por provações, mas eles estão sorrindo, eles estão alegres, o seu semblante está da mesma forma e até melhor, por conta de ele estar sendo regado pela palavra, regado pela a palavra de vida eterna, que é a palavra de Deus. E ali nem parece, a pessoa nem supõe, nem pressupõe que ele está passando por uma aprovação. Outros até sabem que ele está passando por uma dificuldade e fica imaginando um descrente. Ele fica imaginando, rapaz, como é que este homem, em meio a tudo isso que ele está passando, ele consegue sorrir, ele consegue expressar um semblante bonito, um semblante alegre, um semblante otimista em meio às provações. Que loucura é essa? Então, a fé, ela e a paz que a fé produz em nós, ela excede todo o entendimento. Veja só, a fé nos leva à paz e produz paz em nós. A fé na palavra de Deus, a convicção firme na palavra de Deus nos traz essa paz, essa segurança, e o nosso semblante não murcha em meio às atrocidades que têm acontecido no mundo, em meio às guerras, em meio às enfermidades, em meio ao caos político-social, em meio a tudo quanto tem acontecido durante estes dias. O que
vai fazer a nossa folhagem não murchar é estar regado pela palavra de Deus, é estar sendo alimentado pela palavra de Deus, é estar sendo nutrido pela palavra de Deus. É isso que faz a nossa folhagem não murchar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, esta já é a outra característica que faz com que o homem que é bem-aventurado tenha a sua folhagem não murcha. Em meio às estações, em meio às situações, em meio aos tempos, ele continua sendo o mesmo. A sua aparência continua sendo a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Veja agora a outra consequência, o que caracteriza um homem bem-aventurado. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tudo quanto um homem que segue as orientações de Deus, que segue a palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, tudo quanto ele vai fazer, tudo quanto ele fizer, ele será bem-sucedido. Por quê? Porque ele consagra todas as coisas a Deus. Tudo que ele vai fazer, ele tem a orientação divina, ele tem a orientação da palavra de Deus. Então, se o homem que ele tem todas essas características de um homem bem-aventurado, quando ele coloca a palavra de Deus em prática, quando ele coloca a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, como a sua norma de vida, como o seu estilo de vida, ele vai fazer tudo quanto ele vai ter tudo quanto ele fizer, ele vai ser bem-sucedido. Tudo quanto ele for fazer, ele será bem-sucedido, porque ele está sendo nutrido, regado, alimentado, orientado, está sendo dirigido, está sendo obediente, está sendo temente, está sendo reverente à palavra de Deus. É por isso que tudo quanto ele faz ou quanto ele fizer será bem-sucedido. Será que tudo em nossa vida tem dado certo? Será que as tuas atitudes, o que você tem vivido, tem dado certo? Será que você está sendo regado pela palavra de Deus? Existem coisas que às vezes a gente não consegue, não sabe por que não deu certo. A gente tem que ponderar as coisas, tem que ver as coisas. Mas nós devemos acreditar e confiar em Deus. Se nós estamos sendo regados, se nós temos dirigido por Deus, se algo não deu certo é porque há uma coisa ainda que vai vir e vai ser muito melhor dessa que não aconteceu certo. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Se não deu certo, se você está caminhando, sendo regado, sendo nutrido, sendo orientado pela palavra de Deus, e algo que você fez um exame quanto à palavra de Deus, o que você tem, como você tem vivido, e está em sintonia, está em comunhão com a palavra de Deus e não deu certo, pode ter certeza que há algo de Deus muito melhor do porquê não deu certo. Então, é isso que nós devemos entender. Nós já vamos chegar agora nos 3 versículos finais deste capítulo, desta meditação. Os ímpios não são assim. Olha, os ímpios não são assim. O salmista já está dizendo que há um contraste aqui. Né? Já havia um contraste. O contraste dos ímpios e sempre teve, né? Com o justo. Mas agora com detalhes, o salmista vai expressar ou vai mostrar-nos como é que os ímpios são. Os ímpios, eles não têm prazer na lei de Deus. Os ímpios não têm temor pela palavra de Deus. Os ímpios não têm respeito pela palavra de Deus. Os ímpios não têm
obediência pela palavra de Deus. Os ímpios não têm a sua vida dominada pela palavra de Deus. Por isso, eles vão ter essas consequências aqui, que nós veremos a seguir. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Aqui o salmista já está expressando mais uma metáfora, usando palha, vento. E a palha ela não tem consistência, ela não tem solidez, ela não para em lugar nenhum, ela está dispersa pelo vento. Todo mundo o move, ele é guiado por toda a voz que ele ouve. Veja só, ele é guiado por todo o movimento. O ímpio, ele é guiado por todo o movimento. Quantas pessoas você vê por aí que é guiada por muitos movimentos? Movimentos que são ativistas, que defendem diversas ideologias, diversos dogmas, diversos ensinos e preceitos de homens, preceitos que vão de contra a palavra de Deus. Então, o ímpio ele é como a palha e como esse vento que os move, que leva para lá e leva para cá e vai só tendo não vai parando em lugar nenhum. E vai dizer mais: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Aqui o salmista já está expressando já está expressando que o homem que tem a sua natureza, que vive em perversidade, que vive em impiedade, que vive maquinando mal, que pratica o mal a todo momento. A Bíblia nos diz em Provérbio que o homem perverso, o ímpio, ele não descansa enquanto ele não faz o mal, ele vive maquinando mal. Enquanto ele não pratica o mal, não executa aquilo que ele está praticando, meditando em sua mente, idealizando em sua mente, ele não vai descansar até quando ele fizer a perversidade. E aqui já é uma expressão escatológica. Olha só, a consequência. Não pense que o ímpio vai ficar impune, não. Não pense que aquele que zomba, que escarnece, que vive em prática pecaminosa para com o Senhor, não vai ter as suas punições, não vai ter as suas consequências, não vai ter a ceifa pelo que ele está plantando. Ele vai ter a sua ceifa. Ele não vai prevalecer no juízo. O juízo é certo para os perversos. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Olha que o termo prevalecerão, ele está em um termo futuro, mas ele está em sua colocação futura, não passada. É um termo que nos aponta para algo futuro. Prevalecerão no juízo. Que juízo é esse? O juízo de Deus. O juízo daquele que não erra em sua justiça, que a sua justiça não falha. Ela pode até parecer tardia, mas um dia ela chega. E um dia todos nós prestaremos contas diante de Deus. Será que nós estamos sendo perversos, sendo um homem perverso, homens que estão sendo movidos por ideologias sem consistência? Será que nós estamos sendo movidos por sofismas, por coisas que, à medida que o tempo passa, o homem tenta implantar e não tem solidez nenhuma e cai e falha? Será que nós estamos sendo movidos por isso? Pense bem. Então, o juízo de Deus ele vai chegar. Ele vai chegar. E estes perversos terão a sua paga pelo que granjearam. A Bíblia nos diz em Gálatas que de Deus não se zomba e nem se escarnece,
Pois o que o homem plantar, isso ceifará. O que planta para a carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que planta para o espírito, no espírito colherá, do espírito colherá a vida eterna. Plantar na carne é plantar perversidade. Plantar no espírito é plantar bondade, piedade e amor a Deus e ao próximo. Então, o perverso, ele planta cada vez mais para a carne, dia após dia. E ainda diz em seu coração, não há Deus, não há Deus, assim está escrito em um dos salmos. Não há Deus, ele não está vendo. Deus não existe, rapaz. E começa a praticar o mal, vive praticando o mal, torna-se cada vez mais cego por conta dos seus pecados. E um dia chegará o seu fim. Existem pessoas que agora estão aguardando para o juízo eterno, para esse juízo. Estão em local de tormento. Estes são os perversos. Estes são os perversos que estão aguardando para o juízo eterno. Você está aguardando para o juízo eterno? Você está plantando para o juízo eterno, o juízo de colher para a carne ou colher para o espírito? Você está plantando para a carne ou você está plantando para o espírito? Pense nisso. Pense nisso, para onde e em que você está plantando, como você está plantando. Nem os pecadores na congregação do justo, os pecadores, as pessoas que erram, que vivem em seu caminhar, que pensam que parece ser bom, que pensam que estão sendo bons perante Deus, porque não é o porquê a gente pensa que uma coisa aqui não é pecado, outra aqui já é pecado, eu sou bonzinho, eu vivo a minha vida pacata aqui, mas vive pecando, vive indo de contra a palavra de Deus, vive de contra as leis morais de Deus, e vive nesses pecados, pecados esses que colocam debaixo do tapete. Essas pessoas não prevalecerão no juízo e nem se assentarão, desculpa, na congregação dos justos, não terão cadeiras diante dos justos. E que justos são esses? Justo não é aquele que, aparentemente, como está aqui, que pensa que está praticando bondade, está tendo uma vida religiosa, está tendo uma vida congregacional, uma vida pagando dízimo, dando ofertas, sendo religioso, ou sendo uma pessoa que vive de casa para o serviço e do serviço para casa, vive aquela vida social amigável, e que às vezes ainda não tem religião alguma, e que não crê em Deus, e que vive a sua vida à sua maneira, e que acha que a sua vida está sendo agradável, que não está fazendo mal para ninguém. A Bíblia nos diz que nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo meio, e o único meio que nos possibilita ter salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos diz que, Isaías fala disso, que toda a nossa justiça, o profeta Isaías, toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Paulo fala em Romanos que não há um justo sequer, não há quem glorifique a Deus, não há quem busque a Deus. E estes justos aqui são pessoas que eram ímpias, que eram perversas, que eram escarnecedoras, que eram pecadoras, que blasfemavam até o nome de Deus, que faziam, que até abortavam crianças, que faziam, que adulteravam, que idolatravam, que davam falso testemunho de outras pessoas, que denegriam as outras pessoas, que difamavam o nome de Deus, mas que se arrependeram.
pessoas que reconheceram que eram pecadoras, pessoas que reconheceram que estavam distante de Deus, através de olhar para a cruz de Cristo, olhar para o Salvador, ver ali que a consequência de Cristo ter morrido era as suas culpas, eram os seus erros, era tudo quanto ele fazia contrário à palavra de Deus. Estes justos aqui não são pessoas religiosas, não são pessoas que vão da casa para a igreja e da igreja para casa. Não é isso. Não é quem se autodenomina em uma religião. Não. Justos aqui são pessoas que foram lavadas e compradas em Jesus Cristo de Nazaré, que nos torna justos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele nos justifica pela fé nele. Então, estes pecadores perversos não terão parte, não terão assento na congregação, na Assembleia dos Justos, lá no céu de glória. Aqui nós já vamos chegar na parte final do verso. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha aqui a expressão, a de explicação. Pois o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que não é injusto, mas que é justo, e que tem o seu caráter de justiça, que é perfeito em seus juízos, que não pode errar em seus juízos, que perante ele não pode subsistir pecado, como está escrito em Salmo 130, versículo 5. Ele conhece o caminho dos justos, ele tem intimidade com os justos, pelo vivo e novo caminho que é Jesus Cristo, o caminho eterno. Este caminho aqui, ele está expressando metaforicamente a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos diz em João 14,6, eu sou o caminho. Em Salmo 25, versículo 8, está escrito, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Então este caminho aqui que Deus conhece é o caminhar justo perante Jesus, que trilha e que vive neste caminho, que trafega nesse caminho, que tem fé nesse caminho, que prevalece nesse caminho, que persevera nesse caminho e que vive agarrado nesse caminho e não larga por nada. Os apóstolos, os discípulos, eles eram caracterizados como os do caminho, o caminho que é o caminho de Jesus, o caminho eterno que é Jesus Cristo de Nazaré. E a promessa de quem vive por esse caminho é céu de glória, é ser verdadeiramente vivo, ser verdadeiramente salvo, ser verdadeiramente santo. Na última parte desse capítulo nós vemos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não terá meio termo. O caminho do homem que vive em impiedade, que vive fazendo tudo contra a palavra de Deus, que defende coisas que vão de contra a palavra de Deus, que defendem coisas que não agradam a Deus, que vivem e lutam por conta de impiedades, que praticam impiedade contra os inocentes, contra as pessoas que buscam até se firmar no caminho eterno. Pessoas que estão dentro também de uma congregação, mas estão dando o seu coração às coisas maléficas, dando o seu coração à avareza, dando o seu coração às coisas deste mundo e tem praticado impiedade diante de Deus. Porque os olhos de Deus, ninguém pode se esconder. Vai perecer no lago eterno, lago de fogo eterno, lago que arde em fogo e enxofre. Por isso, existem dois caminhos, querido. Nós já estamos chegando a esta meditação, a meditação de que
existem dois caminhos: o caminho que nos leva a ter uma vida verdadeiramente feliz e um caminho que nos leva a ter sofrimento eterno. O caminho que é Cristo Jesus, o caminho que nos faz sermos alegres, sermos verdadeiramente felizes, que nos dá o perdão de Deus, que nos dá a paz, que nos dá a alegria, que nos dá a força, que venceu todas as coisas por amor de nós. E o caminho de impiedade eterna, que é a prática e a vivência nessas obras carnais e libertinas do mundo que jaz no maligno. Por isso, meu querido, viva em Cristo, faça tudo por Cristo, viva por Jesus, não viva em impiedade, não viva em libertinagem, não viva pelo que o mundo diz, viva pelo que a palavra de Deus diz, viva pelo que é eterno, não pelo que é perecível, para que você seja verdadeiramente feliz. Você quer ser verdadeiramente feliz? Você quer ser verdadeiramente bem-aventurado? Uma pessoa que pode não ter riquezas, não pode ter coisas nessa vida, mas tem verdadeiramente aquilo que nos conduz a ser feliz, que é a palavra de Deus. Então a hora é essa de você se agarrar a Jesus, se agarrar à palavra de Deus, largar o mundo de mão e vir para Jesus. Se tiver alguém aqui nesta live, neste meditando na palavra, que queira se entregar a Jesus, que ouviu a palavra de Deus, que venha se entregar a Jesus nessa hora. Jesus Cristo se importa com a tua vida, se importa com a tua alma, e Ele quer fazer você ser verdadeiramente feliz, ser verdadeiramente bem-aventurado. Nós já estamos chegando ao final desse Meditando na Palavra. Eu quero orar por você. Eu espero que esta palavra, que este Meditando na Palavra tenha te edificado, tenha feito você, assim como eu, estar crescendo no caminho do Senhor, a sua mente tenha frutificado, tenha consolado você e tenha feito você enxergar os dois caminhos, que é o caminho que nos leva verdadeiramente a sermos felizes e o caminho que vai levar a muitos a sofrerem eternamente. Vamos orar, nós já estamos chegando, o tempo já passou, já estamos acima do tempo. Vamos orar, encerrando esse Meditando a Palavra e orando por alguém que queira se entregar a Jesus. Eu creio e vou crer até o final que ela não volta vazia, a palavra de Deus. Deus santo, justo e verdadeiro, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai Santo, Pai de eterna glória e majestade. Te agradeço, meu Deus, por tudo que foi, Pai, ministrado, que foi meditado, Pai, que foi aprendido, Pai, aqui mutuamente, Pai. Deus Santo, que o Senhor faça crescer, Pai. Faça, Pai, colocarmos, Senhor Deus, em prática tudo que foi aprendido, Pai. Nos faz, Senhor Deus, nos ajuda, meu Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, Pai, a colocarmos, Pai, essas palavras em prática, Pai, para que nós sejamos árvores frutíferas, Pai. Sejamos, Pai, árvores que a folhagem não murcha, Pai, que está sendo regada por correntes de águas, Pai, que dá o seu fruto na estação própria, Pai, e que tudo quanto faz é bem sucedido, Pai. Homens, Pai, diferentes deste mundo, Pai, homens separados, verdadeiramente separados, homens verdadeiramente da igreja de Cristo, a eclésia, a igreja que é separada do mundo, Pai, em nome de Jesus. Deus santo, justo e verdadeiro, oro, Pai, para aquele que quer se entregar a Jesus, que está ouvindo, Pai, a Tua palavra, que tem dado ouvidos à Tua palavra, Pai. Dá um abraço de perdão, Pai. Ajuda, meu Pai, ó Deus grandioso, em nome de Jesus, como a Tua palavra nos diz, aquele que vem até mim de modo algum lançarei fora, e quem poderá arrebatá-lo de minhas mãos?
Deus Santo, perdoa, Pai, porque Tu disseste, meu Pai. Ó Deus, olhai para mim e sereis salvos. Olhai todos os termos da terra. Em nome de Jesus. Deus Santo, foi por isso que Tu morreste na cruz do Calvário, para salvar o mais vil pecador, para dar a vida pelo mundo, para dar a vida para que todos sejam salvos, Pai, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Estamos chegando ao final deste terceiro Meditando a Palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha um bom final de semana. Que Deus te ajude em tudo. Que Deus te faça crescer, fortalecer e frutificar para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.